Bom dia, jovens! Vamos então dar continuidade aí ao capítulo 6 da apostila, a apostila 2, que fala sobre os Estados Unidos, né? A gente parou falando um pouco sobre vegetação e sobre clima, tá certo? E agora vamos retomar aí o capítulo 6 e falar um pouco sobre outros dois aspectos físicos, no caso a hidrografia, que fala dos rios, e o relevo, né, que está diretamente associado aí à hidrografia, né? O relevo e a hidrografia, eles têm um parzinho também, assim como o clima e a vegetação têm associações, o relevo e a hidrografia, os rios também estão associados, né? A formação dos rios depende da formação do relevo, tá certo? Então, bora lá ver como é que tá aí essa segunda parte, né? O capítulo 6, Estados Unidos nasce uma potência mundial, parte 2. Vamos lá, ó. Lembrando que tanto para relevo quanto para hidrografia, a gente costuma utilizar essas 4 referências aí para distinguir, né? A gente meio que setoriza os Estados Unidos em 4 áreas, né? Regionaliza, vamos dizer assim, ele em 4 áreas. A parte oeste, né? Você vai pegar desde de Seattle, pega ali a Califórnia até mais ao sul, sudoeste, né? A parte central, que é a planície central, que fica entre as montanhas rochosas a oeste e os montes Apalaches e a planície costeira a leste, ela fica no miolo, né? Essa planície central, claro, ela é central. A leste, mais para nordeste, você tem os montes Apalaches e no sudeste você tem ali as planícies costeiras, né? A parte da Flórida e tudo mais. Mas tudo bem, são esses 4 pontos aí para a gente se identificar. Costa oeste toda, né? Desde Seattle até a parte sudoeste, planícies centrais, leste, e aí o leste dividido em, quando a gente fala em leste e leste, seria os montes Apalaches, né? A nordeste, de fato, e a costa atlântica, que seria um sudeste. Mas vamos lá. Então, relevo. Esses 4 nomes, né? Essas 4 classificações aí, elas também têm identidades de relevo, tem algumas formas de relevo que são muito importantes ali, que são meio que o padrão dessas regiões, né? Então, no oeste, que é a costa oeste, a gente tem os dobramentos modernos. O que é isso, professor? Dobramento moderno é um relevo geologicamente mais recente. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma formação, uma existência relativamente mais recente, mais nova, né, do que os outros relevos. Quando a gente fala em dobramento moderno, a gente está falando em grandes altitudes, né, montanhas muito altas. Lá no oeste, a gente tem as montanhas rochosas, que tem ali uma parte de relevos muito altos, são os pontos mais altos dos Estados Unidos, né? No noroeste, a gente tem ali alguns vestígios vulcânicos. Na costa oeste, muito mais voltada ali na parte central, né? A gente tem o Vale da Califórnia, onde fica a falha de San Andreas, né? Que é uma parte mais baixa ali do relevo a oeste, mas predominantemente ele é composto por dobramentos modernos, ou seja, por grandes altitudes. Isso no oeste. Tem lá montanhas rochosas e lá no cantinho das montanhas rochosas a falha de San Andreas e, portanto, o Vale da Califórnia, né? Vai aparecer isso aí no mapa para vocês logo mais. Na parte central, a gente já comentou que é uma parte mais baixa, né, composta por planícies. E tanto que o nome do relevo lá chama-se Grande Planície Americana, onde o pessoal cria gado, onde você tem pasto natural. É mais ou menos semelhante ao que a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul, com algumas adaptações, claro, né, mas é muito próximo do que a gente tem aqui em questões de clima, de vegetação e de relevo, tá certo? Planície Central Americana. No leste, né, e aí mais especificamente no nordeste, a gente tem uma região de serras e planaltos, que é chamado de Montes Apalaches, tá certo? No meio do Montes Apalaches corre lá o rio Tennessee, por exemplo, né? A gente vai falar um pouco dele depois. E na costa atlântica, que ficaria ali na parte mais a sudeste, né, dos Estados Unidos, a gente tem as planícies costeiras. Então a gente tem 2 planícies, centrais e costeiras, que fica aqui embaixo, né, ó. Vamos tentar sinalizar no vídeo. Planície central, planície costeira,
Montes Apalaches, Montanhas Rochosas e aqui no cantinho, né, a Falha de San Andrés. Vai aparecer no mapa para vocês. Fica vendo, né? E, olha só, tá com uma resolução um pouquinho menor, né? As letras um pouquinho menor, mas acho que dá para vocês acompanharem aí. Vamos lá. Falando agora sobre os rios nessas áreas, né? As bacias hidrográficas importantes. Então, na região oeste, ali onde ficam as Montanhas Rochosas, você tem o Grand Canyon, né? Que ele é recortado por conta da força das águas do Rio Colorado, né? O Grand Canyon, que é um relevo, dentro dele, né? Para ele ser esculpido, ele foi esculpido pelo Rio Colorado, né? Existe ali o Canyon, onde dentro dele passa o Rio Colorado, tá certo? É um relevo mais escarpado, formado aí de tabuleiros ou chapadas. O que é isso, professor? Tabuleiros ou chapadas? Tabuleiros e chapadas são aquelas beiradas de montanhas muito íngremes. Elas são quase uns paredões, assim, ó. Ou quando muito tem uma inclinaçãozinha bem de leve, né? Então, quando a gente fala em tabuleiros e chapadas, quer dizer esses tipos de relevo. O que é um relevo escarpado? Justamente o que dá a forma aos tabuleiros e chapadas. Ele é bem meio... não simétrico, né? Mas ele é quadrado. A clivagem dele, a forma do relevo ali é muito... não tem curvas, né? Ele é muito abrupto, tá certo? Então, nessa região onde corre o Rio Colorado, fica dentro das Montanhas Rochosas, existe o Grand Canyon. O Grand Canyon, ele possui ali relevo escarpado, formando tabuleiros e chapadas, tá certo? Além do Rio Colorado, lá em cima, né, na região ou na parte noroeste, a gente tem também o Rio Columbia, tá certo? Que tem um grande potencial hidrelétrico, justamente porque você tem um relevo com grande declividade, tá certo? E, portanto, você consegue aproveitamento dessa fonte de energia, tá bom? Na parte central, lá nas planícies centrais, como a gente falou ali no outro slide, né, você tem dois rios muito importantes, o rio Mississippi e o rio Missouri, que juntos formam a bacia hidrográfica do rio, ou a bacia hidrográfica Mississippi-Missouri, tá bom? São baixas altitudes, afinal a gente está falando de planaltos, portanto são terras planas muito férteis, muito propícias à criação de gado e produção de alimentos, né? Porque você está falando do quê? Uma região que é plana, bastante irrigada e com sedimentos, né? Planície sedimentar, ela tem muitos minerais que acabam escoando ali daquelas partes mais altas para o meio, né? Isso com milhões de anos, a gente está falando de um processo de erosão e de sedimentação, né? De intemperismo das outras camadas mais altas, e elas vão preenchendo aquela planície ali com sedimentos, com nutrientes, e tornando aquele solo muito fértil, com bastante rios, né? E relevo plano. É muito bom, muito prático para produção agrícola e criação de gado, ou criação de qualquer tipo de animal, tá certo? Pradarias é outro nome para vegetações mais rasteiras em áreas mais planas, tá? Colocou aí, tá aqui, ó, vai aparecer na apostila de vocês. Sempre quando falar em pradarias, tenta associar elas aos campos do Rio Grande do Sul, aos pampas do Rio Grande do Sul. É muito próximo um estilo de vegetação do outro, tá bom? No leste, falando lá da região dos Montes Apalaches, a gente tem dentro dele, eu já falei para vocês, passando ali sobre ele, na verdade, né, atravessando esse planalto dos Montes Apalaches, a gente tem o rio Tennessee, né, também muito importante ali para aquela região, mas de fato o rio que mais se destaca ali é o rio Hudson, tá bom? E o rio São Lourenço, que é na divisa com o Canadá, mas o principal ali dentro do território dos Estados Unidos é o rio Hudson. Ele sai, ele é um eixo de escoamento ali da parte nordeste, e com relação ao Canadá, a gente tem o rio São Lourenço e os grandes lagos, né? Principalmente o Lago Ontário e o Lago Michigan, que se você pegar o mapa ali nessa parte mais nordeste dos Estados Unidos e, portanto, sudeste do Canadá, você vai ver que tem os grandes lagos ali. Aquela região é bastante interessante para o comércio entre esses dois países, tá bom? E, por fim, lá na costa atlântica, que ficaria ali no sudeste, né, a gente tem um monte de áreas pantanosas, porque a planície está próximo do mar. Também tem muitos rios ali perto, rios de um leito um pouco mais curto, mas que são meândricos, são rios de planaltos, né? Ele faz aquele movimentinho em S. Vou mostrar aqui para vocês logo mais. Aí, ó, esse aqui é um mapa
de relevo, mapa físico dos Estados Unidos, né? A gente tem aí a altimetria, né? Do verde para o laranja, quanto mais próximo do laranja, mais alto, quanto mais próximo do verde escuro, mais baixo, tá certo? E olha aqui o que acontece, ó. Planície central, tá aqui, ó, áreas mais baixas. Opa, passei demais. Planícies costeiras, ó, tudo isso aqui, ó, né? Mas principalmente essa região aqui, isso aqui é a planície costeira quando a gente fala do sudeste, né? Ó, Montes Apalaches, tá aqui, ó, né? Região nordeste, mais próximo do leste. E montanhas rochosas, né? Pega toda essa região aqui porque é um monte de relevo um pouco mais alto, né? Bastante recortado. Passa aqui no meio dele, ó, o Rio Colorado. O Rio Colômbia tá aqui, né? Isso tudo no oeste, ó. Rio Colômbia, Rio Colorado. Vou mostrar para vocês onde é que é o Rio Mississippi, Missouri. Tá aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Esse é o Mississippi, esse é o Missouri. Essa imagem tem na apostila de vocês, é só vocês confirmarem aí, ó. Rio Missouri, Rio Mississippi, Rio Colorado, Rio Colômbia. Olha aqui, é uma represa, né? Produção de energia elétrica, tá certo? Montes Apalaches, esse aqui é o Rio Tennessee. Não sei se vai estar escrito aí, mas é o nome dele, Rio Tennessee, né? E olha aqui, ó, num mapa com mais detalhes, a gente vai ver que aqui tem um monte de rio. Vou passar pra gente dar uma olhada. Olha aí, ó. Esse aqui é o mapa hidrográfico dos Estados Unidos, né? Todos os rios de maior destaque estão aqui. Olha só, planície central, bastante rios, né? Planície costeira, tá aqui, ó, né? Bastante rios também, rios menores, rios que fazem aquele movimento meândrico, né? Eu vou desenhar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é um rio meândrico, né? Ele não é um rio muito reto, ele é um rio cheio de curvas, né? A gente tem esse tipo de rio aqui, tá bom? É isso, galera, né? Falando um pouco então sobre relevo e hidrografia, tá certo? Vamos então para o próximo conteúdo. Vocês podem pausar o vídeo, podem procurar esse mapa na internet também, é bem simples. Só joga lá hidrografia dos Estados Unidos, vai aparecer esse mapa em 1 hora para vocês. O resto é material que já está na apostila de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Formação do território. Outro assunto aí que foge um pouco dessa questão física, né? Vai um pouco mais para a questão histórica, mas vai considerando aí o preenchimento, o povoamento desse território, seja ele planáltico, seja ele de montanhas, ou seja ele de planícies, né? Historicamente falando, como é que foi avançando aí esse povoamento dos Estados Unidos? Primeiramente, né, lá quando eles chegaram, quando os ingleses aqui, chegaram no território estadunidense, eles ocuparam uma parte do território chamada de 13 colônias. Genericamente, vamos usar esse termo, genericamente se fala que todas as 13 colônias foram voltadas para o povoamento, mas não é bem assim, tá? Isso aí provavelmente não aparece na apostila de vocês, eu também não coloquei aqui, mas vamos guardar como um comentário, tá bom? As colônias mais ao sul, né, elas não eram tão destinadas ao povoamento. Existia ali uma valorização da exploração, né? Da exploração no sentido de aproveitar o clima, de aproveitar alguns benefícios que eram encontrados ali que não existiam na Inglaterra, né, que não existiam no Reino Unido. Então, aquele pedaço ali, mais ao sul, né, mais subtropical, com um clima mais diferente, mais diferenciado do que no Reino Unido, no caso da metrópole, eles utilizaram também para a produção de bens, não só para o povoamento. Era muito mais destinado para isso, para esse aproveitamento, do que, de fato, para o povoamento. Tanto que nas 13 colônias, as mais ao norte são as que desenvolveram depois na Revolução Industrial com mais facilidade, né? Porque já tinham ali toda uma mentalidade de expansão, de desenvolvimento, né? Porque eram voltadas para o povoamento, enquanto as do sul eram voltadas também para um povoamento, mas se preocupava, em certo momento, com a exploração dos benefícios, né, das características geográficas que existiam ali, tá certo? Então tinha essa diferença. O sul foi mais explorado, foi mais utilizado para produção de recursos, enquanto o norte, sim, de fato, foi para povoamento, tá bom? E aí a gente tem um mundaréu de territórios, né? Todo mundo chegou mordendo ali algum território que atualmente compõem os Estados Unidos. Não foram só os ingleses, né, que exploraram aquela região. Ó, a gente tinha território inglês que foi comprado, né,
pelo Estado americano, que foi agregado ao Estado americano com o tempo, tá certo? Dos próprios ingleses, quando eles perderam a Guerra Civil ou a Guerra de Secessão, eles saíram desse território e ele foi se expandindo com o tempo, tá certo? Então, houve território inglês anexado, houve território francês anexado, houve território espanhol anexado, houve território russo anexado, para quem não sabe, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, e houve território mexicano conquistado, né? Alguns desses territórios foram anexados com base em compras ou acordos, outros com base em conflitos, né? O pessoal chegava ali, opa, daqui pra mim, sai que agora é meu, né? Então, um mapa na apostila de vocês mostra isso, né? Esse aqui não é da apostila de vocês, mas, desculpa, é da apostila de vocês também, tá certo? E mostra aí, ó, as 13 colônias. As mais ao norte, como eu disse para vocês, eram voltadas para o povoamento. Já as mais ao sul, né, Carolina do Sul, Geórgia, Carolina do Norte, né, eram utilizadas para a produção de algumas variedades alimentícias que não se encontravam ou que não se encontravam com facilidade na Europa, no caso no Reino Unido, tá bom? Então houve ali essa segunda utilização além do povoamento, tá certo? Pessoal, olha aí, ó, esse mapa está na apostila de vocês, e se a gente reparar por cor, ó, a gente vai lá da primeira formação, né, das 13 colônias, tá aqui, ó, em roxinho, né, e como isso vai, ano após ano, período após período, sendo ampliado, tá certo? Olha lá, ó, território inglês anexado, né, após a vitória na batalha contra os ingleses, eles anexam esse território inglês, tá certo? Ao território das 13 colônias. Então já tem uma segunda formação do território americano, né? Dos Estados Unidos. Depois, uma parte aqui, ó, central é comprada da França, né? Depois, a Grã-Bretanha cede esse território aqui, né? Estava perdido entre um território que já foi francês, depois virou estadunidense, e aí a Grã-Bretanha cede esse território, tá certo? Para os Estados Unidos. Depois, a região da Flórida, aqui, opa, passei sem querer. A região da Flórida aqui no sul, ó, foi comprada da Espanha, né? Isso aqui era território espanhol antigamente, ó, eles foram anexados aos Estados Unidos, comprados da Espanha. O Texas, olha aqui, esse estado, né, foi anexado e era território do México, né? Alguma treta ali, e eles anexaram esse território que passou a ser estadunidense, tá certo? O Oregon, aqui, ó, cedido pela Grã-Bretanha, né? Antes era inglês. Depois, olha aqui, território cedido pelo México. Então, olha como o território dos Estados Unidos avança no sentido oeste, a ponto deles conseguirem dominar, né, ampliar o seu território até a outra costa do outro lado, né, do istmo americano aqui, que essa parte já não é um istmo, mas olha como eles conseguem ter território tanto virado para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Isso geograficamente é muito interessante. Eles têm escoamento para os dois lados do planeta, bem dizer, né? Eles conseguem abastecer por um lado a Europa, por outro a Ásia e mais aqui para baixo a Oceania. Isso é incrível, né? Para eles é benéfico demais, tá certo? Tem outros territórios aqui ainda, ó, né? O Alasca tá aqui, ó, né? Que fica lá em cima, no norte do Canadá, comprado, vamos lá, opa, comprado da Rússia, né? O território do Havaí, que estava lá no meio do Pacífico, eles meio que anexaram, falando, vamos ter um território aqui no meio do Pacífico para a gente se cuidar um pouco, né? E mais ao sul aqui, ó, comprado do México para finalizar o pedação, né? Olha, todo esse pedaço aqui era o México, ó. Depois passou a ser Estados Unidos, olha que loucura, né? Pessoal, essa parte da expansão ali, eu acredito que seja muito detalhe, né? O pessoal que gosta mais da história pode procurar como é que aconteceu essa expansão ali, mas acredito que o mais importante para a geografia é perceber como eles chegaram de uma costa a outra, né, num espaço de menos de 200 anos, né, de formação do território. Foi incrível a projeção territorial que eles fizeram no sentido oeste, a ponto de chegar ali na costa do Oceano Pacífico, né? Agora, falando sobre migrações, pessoal, todo mundo ouve falar aí, nossa, os Estados Unidos, todo mundo quer ir morar lá. Justamente, né? Desde o século XVIII, tá certo?
existe um fluxo migratório em direção aos Estados Unidos muito grande, tá certo? Uma parte da população europeia, quando percebe que os Estados Unidos estava ali se formando, né, se construindo como um grande país, como um território a ser explorado, eles vão naquela direção, tá certo? A própria lógica de colonização, de povoamento adotada pelo governo, né, de vamos baratear a venda de terras, né, para atrair pessoas para elas trabalharem aqui, isso fez com que muita gente fosse para aquela direção ali, né? Isso ali por volta de 1850, quando você tem ali a elaboração de um documento chamado Homestead Act, né? Que basicamente é a lei que permite você comprar uma propriedade de determinados acres, né? de um determinado tamanho, e produzir, viver, né? naquela propriedade de uma forma, com um custo muito baixo de obtenção de terra, né? Então você tinha a possibilidade de comprar com pouco dinheiro, né? Isso atraiu muita gente, tá certo? Então aquela área da planície central ali, que eu falei para vocês que é boa para produzir alimento e para criação de gado, foi muito massivamente procurada para que se comprassem lotes, para que se comprassem pequenas propriedades através do Homestead Act. E lá na Califórnia, na outra ponta, né, o que aconteceu? A descoberta do ouro. Então foi meio que um imã também para aquela costa oeste, tá certo? Então você teve ali dois grandes chamarizes, que é o ouro na Califórnia, do outro lado, né? E as planícies com terras baratas no centro, tá certo? E futuramente, isso eu ia pensando no século, no final do século, entre o século XVIII, começo do século XIX e durante todo o século XIX e XX, né? A industrialização naquela parte nordeste dos Estados Unidos, né? Onde você vai ter o rio Hudson, onde você vai ter o Rio São Lourenço, na divisa com o Canadá, onde você vai ter os Grandes Lagos, né? E onde você vai ter a maior ocupação territorial dos Estados Unidos, né? Ali é onde está concentrada a maior parte da população dos Estados Unidos, Nova York ali principalmente, né? E todo ao redor ali, que ficou conhecido como a região mais industrializada também dos Estados Unidos, né? A região Nordeste, historicamente, é a região mais populosa e mais industrializada. Portanto, muita gente foi para aquela direção. Percebam que você tem vários estímulos. Ó. Você tem terras baratas nas planícies centrais, ouro na costa oeste, industrialização no Nordeste. Então, muitos impulsos, muitos chamarizes, muitos argumentos positivos ocorreram historicamente para o povoamento dos Estados Unidos, principalmente entre o século XVIII e XIX, tá certo? Aí chegou o século XX. O que teve de grande importância no século XX para trazer gente para os Estados Unidos? Duas grandes guerras, né? 1914, 1918, Primeira Guerra, 1938, 1944, Segunda Guerra, tá certo? Então, dentro de 50 anos, né, menos de 50 anos, você tem ali duas grandes guerras acontecendo na Europa e na Ásia, tá bom? E isso levando muita gente a se deslocar do seu território original, do seu país original, em direção a um outro continente. Portanto, o melhor, né, a se fazer, ou uma das opções a se fazer, a se tomar, era se dirigir aos Estados Unidos, que era um país já em grande desenvolvimento, tá certo? Então, durante o século XX, foram esses dois grandes momentos históricos que levaram uma forte migração aos Estados Unidos. Só que tem uma diferença, né? Quando acontece a crise de 1930, lá com a queda da Bolsa de Nova York, né, em 29 e 30, entre uma guerra e outra, né? Então, na Segunda Guerra isso já estava mais controlado. Houve um controle migratório crescente nas fronteiras americanas, porque justamente, né, nas fronteiras estadunidenses, porque justamente já tinha muita gente chegando e já se pressentia que com uma eventual retomada econômica dos Estados Unidos, que estava em crise, né, na década de 30, com uma eventual retomada da economia, a entrada de imigrantes ia continuar muito intensamente. Então, na década de 30 ali, mesmo com o New Deal, mesmo com o governo incentivando, criando obras de infraestrutura, gerando emprego para as pessoas, o controle migratório foi travado para privilegiar primeiramente a população americana, né, a população estadunidense. Isso aconteceu no século XX, entre os anos 30 e 40. E depois, quando acabou a Segunda Guerra, uma nova onda de europeus indo em direção aos Estados Unidos, só que agora com mais controle, tá certo? No século XXI,
isso aí pegando de 2001 para frente, a grande questão é a entrada de muçulmanos, galera, né? Principalmente por causa do atentado de 11 de setembro, tá certo? Que aconteceu lá no começo do século XX, ou começo do século XXI, desculpa, né? E gerou essa tensão, gerou essa, entre aspas, guerra ao terror, que foi um termo que o George Bush, que era o presidente da época, cunhou, né? Olha, a guerra ao terror, a guerra contra o islamismo radical, a guerra contra os muçulmanos. Só que isso criou essa generalização, né, com todo muçulmano, tá certo? E o controle da entrada dos muçulmanos no país acabou sendo um pouco mais, ou muito mais, severo do que era antigamente, tá certo? E claro, ainda hoje os Estados Unidos continua sendo o maior, ou continua recebendo o maior fluxo de imigrantes do planeta, tá bom? Mesmo com as suas crises aí, mesmo com uma série de problemas, os Estados Unidos ainda continua recebendo uma grande quantidade de imigrantes, tá bom? Vamos ver aí, galera. Olha aí, ó, essa é uma foto de imigrantes europeus chegando numa cidade americana, né? Semelhança com os imigrantes europeus que vieram para o Brasil é muito próxima, né? Não tem nada de luxuoso, não foram pessoas com posses, não foram pessoas com muita renda que abandonaram suas casas. Claro que algumas sim, né? Mas as pessoas que vieram para cá são pessoas que iam tentar uma vida nova, né? Saindo de um país em guerra, saindo de uma região que estava ali passando por alguma dificuldade econômica ou social, enfim, né? Então você tinha migrantes ou imigrantes que estão chegando, né? Em uma qualidade de vida não tão avantajada, né? Uma pessoa normal, né? Como é que aconteceu a expansão econômica americana, né? Historicamente o país sempre teve essa ganância, essa ânsia de crescimento, né? Ele foi um país criado para ser grande, né? A ideia era que o novo território seria maior do que aquele que criou ele, no caso a Inglaterra, ou que veio para povoar aqui, né? Vamos criar um grande país. É diferente da história do Brasil, que sempre foi para exploração, diferente dos países da América Latina que foram usurpados até onde deu. Ali não, ali a ideia era um novo território, né? Vamos criar um novo país. Então a mentalidade era outra, tá bom? E como é que aconteceu a expansão econômica, pessoal? Nesses intervalos das guerras, né, houve uma demanda por produção muito alta de equipamentos voltados para a guerra ou para a construção de infraestruturas, né, construir ponte, construir alguns bloqueios, né, ou estimular a produção de armamentos ou de equipamentos voltados ali para automóveis que iam auxiliar na guerra, e tudo que estava interligado a essa questão de guerra, né, ou de avanço na indústria, tá certo? Então, muitos setores cresceram nesse meio tempo ali do século XX. Isso fez com que os Estados Unidos crescesse muito rapidamente, né? Principalmente no passar aí do século XIX para o século XX, início do século XX, quando você tem o estouro da Primeira Guerra. A Primeira Guerra bota os Estados Unidos, o final da Primeira Guerra, bota os Estados Unidos como uma grande potência mundial. Sai de um país médio bom para um país muito bom, né? Que quadruplicou a sua capacidade de PIB, o seu potencial de PIB durante o período da Primeira Guerra, tá certo? No que foi pautado isso? Extração de carvão mineral, extração de ferro, extração de petróleo, ampliação da malha ferroviária, né? Você conseguir transportar esses produtos de um lugar para outro também era uma grande questão a ser produzida, ou a ser elaborada, ou a ser construída nesse território. Então isso tudo caminhou junto, né? Vamos expandir a malha ferroviária para poder explorar mais carvão, ferro e petróleo, né? Vamos ampliar nossa capacidade industrial, vamos aumentar o nosso poder econômico, tá certo? Só que, o que acontece? Você tem ali esse benefício da Primeira Guerra, né? Só que depois você tem o grande... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não vai. Isso aí vai aparecer na próxima aula, então. Só que depois da Primeira Guerra você tem o grande baque da Bolsa de Valores, né? Isso aí vai ser explicado mais pra frente, mas não foi um crescimento, nunca foi um crescimento contínuo, tá? Sempre cresceu. Teve um momento onde os Estados Unidos quebra. Só que essas quebras, por ele ser um país muito forte economicamente, arrastam outros países também para recessões econômicas. Foi assim em 30, foi assim nos anos 80, foi assim...
nos começos dos anos 2000 e quando tiver uma crise econômica, se os Estados Unidos estiver envolvido, o mundo todo vai sentir as consequências. Então aconteceu isso nos anos 30, mesmo depois da Primeira Guerra, onde ele cresceu muito rápido. Você teve depois um declínio também da economia, uma saturação do modelo econômico, né? Tinha muito produto e pouco consumo, e isso travou o sistema, né? Eles foram se acostumando a consumir demais, até um poder de compra muito alto. De repente se produziu muito e não tinha consumo, travou, né? Começou a quebrar. Parece uma coisa simples, mas foi o que aconteceu. Uma superprodução, né? A indústria estava superaquecida, só que não tinha consumo. E aí você tem uma quebra muito rápida dessa lógica de consumo, porque não fazia sentido, né? A Europa já tinha se recuperado da Primeira Guerra, começaram a produzir suas próprias coisas, começou a faltar mercado e deu ruim, né? Só para explicar aí o que aconteceu para vocês. Então, tá. O que aconteceu então nessa lógica industrial aí que não deu certo no começo, né? Entre ali o início do século XX? Houve ali uma ruptura ou uma quebra ou uma falha no modelo taylorista-fordista. Por quê? Toda aquela racionalização da produção, olha, vamos fazer em série, vamos produzir cada uma coisa, vamos dividir em setores a fábrica para ficar mais com produto de maior qualidade, né? Para aumentar a produção, para ter estoque. Esse modelo falha uma hora, porque você tem muito estoque e pouco consumo, porque você começa a ter outros adversários, outros competidores nos jogos, que no caso eram os países europeus que estavam se recuperando. Então entra em crise isso aí, tá certo? E é necessário uma nova visão, né? Isso aí vai aparecer, acho que no capítulo 7, que é o tal do New Deal, né? O Estado começa a construir ferrovias, pontes, começa a criar uma série de investimentos, aplicar uma série de investimentos no território para gerar emprego através dessas obras e através de outros investimentos que ela vai estimular a economia a produzir, né? E assim gerar emprego. Só que isso acontece depois dos anos 30, tá certo? A gente está falando do início do início do século 20, anos 10, 20 até 29, depois a queda em 29, né? A reestruturação em 33, 34, ali com o Roosevelt, tá bom? E nesse processo aí de cresce, estimula a produção, vamos consumir muito, tal, quem era a mão de obra? Né? De onde vinha a mão de obra nesses primeiros 30 anos, nesses primeiros 29 anos da indústria? Muita mão de obra industrial veio do campo, assim como aconteceu no Brasil nos anos 60, né? 60, 70, que a mão de obra do campo ia para a cidade para oferecer o seu trabalho nas fábricas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, só que nos anos 10, 20, entre os 10 e os 20, até o final dos anos 20, né? As pessoas saíam do campo e iam em direção à cidade, né? Então existia um movimento de êxodo rural, o que primeiro não criou desemprego no campo, criou falta de mão de obra. Essa falta de mão de obra teve que ser suprida pela mecanização do campo. Afinal, essas pessoas estavam indo para a indústria para abastecer a indústria de mão de obra, deixaram esse vácuo de mão de obra no campo. Esse campo ele é mecanizado, acompanhando a lógica industrial, e aí você tem a diminuição da mão de obra, da necessidade de mão de obra no campo, o que gera desemprego para aqueles que ficaram, e aí eles são expulsos, né? São levados, são convencidos a ir em direção à cidade. Foi o mesmo processo que aconteceu no Brasil, só que com um tempo maior, né? E antes, tá bom? Isso a gente experimentou em 5, 6 anos. Eles experimentaram em 20, 25 anos, tá bom? Eles experimentaram no começo do século 20 e a gente experimentou do meio para o final do século 20, né? Foi um tempo aí de distanciamento entre o que aconteceu aqui com relação ao crescimento industrial e modificação do campo, né? Primeiro o êxodo rural, depois a mecanização do campo, e isso gera desemprego. Então aconteceu lá também o mesmo processo, só que na maneira deles, no tempo deles, tá bom? E essa expansão industrial, né, lembrando que não é só porque tem americano saindo do campo para a cidade que a cidade também não vai atrair outras pessoas de outros países, né? Então você tem, junto com esse estímulo de produção, esse estímulo de crescimento, uma chegada muito forte de imigrantes, né? O aumento da imigração desde aquele momento ali do salto industrial americano. Só que, né, toda a lógica de nós vamos trabalhar, vamos fazer o país crescer, isso não distribuiu a renda, né?
o modelo industrial voltado ali para o grande estoque, para o grande consumo, ele não distribui renda, porque o cara vai ganhar o mesmo salário, independente dele produzir 100, 10 ou 1000 peças do que ele está fazendo, né? Isso concentrou renda. Então, as pessoas, os donos das indústrias que vendiam muito, concentravam a renda e deixavam o trabalhador naquela vida mediana. Então, você teve um distanciamento social e um crescimento dos grandes conglomerados, né? Grandes fábricas, grandes empresas que cresciam cada vez mais porque o mecanismo de concentração de renda estava funcionando direitinho, né? Olha aí, ó, esse aí é um modelo, né, de automóvel lá do início do século XX, né, um modelo fordista, que era produzir um monte de carro igual a esse, no mesmo modelo, na mesma cor, para estimular o consumo, né? Aquela coisa de, nossa, produto novo, vamos todo mundo comprar, né? Isso aí já acontecia lá no começo do século XX, nos Estados Unidos, né? Eita, acabou, né? Então, acabamos aí, pessoal, falando sobre a indústria americana, né? A história da expansão industrial, do crescimento econômico. E fica por aqui. A próxima aula do capítulo 7 vai ampliar um pouco mais essa leitura econômica dos Estados Unidos, tá bom? E junto com esse vídeo vai para vocês também a correção dos exercícios do livro suplementar, capítulo 6. Ele vai ser liberado junto com essa aula, tá bom? Então façam essas correções, já se organizem aí, não deixem para depois, porque isso vai ser cobrado como trabalho, tá bom? Abraço para todo mundo, beijo, beijo e tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.